pessoal, bem-vindo à nossa aula de trigonometria. Vamos aprender hoje sobre seno, cosseno, tangente, cotangente. E para isso temos aqui um círculo dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E note que aqui nós temos os dois eixos, o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Por quê? Nós, ao medirmos um ângulo aqui, nós fazemos um ângulo desde aqui, de 0, e vamos subindo no sentido anti-horário. Por exemplo, quando chegamos nesta altura aqui, nós temos um ângulo de 30 graus, e isto ele tem uma certa altura. Esta altura nós medimos através desse eixo central aqui, que é o eixo dos senos. Então, esta altura é o seno. Então, formamos aqui um triângulo retângulo. Podemos trazê-lo para aqui, por exemplo, assim, onde você tem aqui um triângulo retângulo e tem esta altura. Por exemplo, tem A, B e C. Então, esta altura C. Então, esta altura é o seno. Então, nós temos primeiramente aqui seno, que é C sobre A, sobre a hipotenusa. Visto que essa medida de raio aqui é 1, é o próprio C aqui, a própria altura, que é o seno. Ok? E o cosseno? O cosseno é essa medida na horizontal, onde nós vemos aqui, que no caso ao lado deste ângulo aqui, ou seja, é o lado adjacente ao ângulo. Então é o cosseno. Então, o cosseno é justamente esta parte horizontal, que é B, sobre a hipotenusa A. Ok? Como eu já disse, essa hipotenusa aqui mede 1, então a própria medida B, essa medida horizontal aqui, é o cosseno. Ok? E a tangente? A tangente é quando você projeta até pegar no eixo das tangentes. Conforme você pode observar o eixo das tangentes. Por exemplo, você pega um ângulo aqui, assim. Então, ele vai atingir aqui o eixo das tangentes. Então, esta medida daqui, até onde ele começou do 0, que o ângulo abriu assim. Então, essa medida total aqui desse eixo, daqui a aqui, é a tangente. Então, chamamos de tangente esta medida. Que no triângulo vai equivaler justamente ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, o C sobre B. É equivalente a isso, ok? E o que seria a cotangente? É quando você vai abrindo este ângulo aqui, e se você projetar este ângulo, aqui você vai atingir esta reta aqui, o eixo das cotangentes. Então, esta medida que vai desde aqui, central, partindo daqui da direção do 0, até aqui, visto que ele é um eixo na horizontal, então aqui é 0, e até a chegar aqui, esta é a medida da cotangente do ângulo, ok? Então, isso é cotangente. Então, esta medida, ela equivale a justamente o contrário da tangente. Ou seja, você vai colocar B sobre C. Ok? Então, cateto adjacente sobre cateto oposto. Isso é a cotangente. Ok? E, além disso, ainda temos a secante e a cossecante. O que seria então uma secante e uma cossecante? Olha, vamos ver então. A secante é justamente esta medida aqui. Se você tem um ângulo aqui, por exemplo, você puxa até aqui, se você projeta até o eixo das tangentes, então toda esta medida, até chegar aqui, é justamente a secante. Ok? Então, essa medida total aqui é secante.
Então, o que seria a secante aqui na razão trigonométrica? Ela é o inverso do cosseno. Então, achamos o cosseno, que é B sobre A. Então, a secante é A sobre B. Ok? E temos ainda a cossecante. No caso, é a medida quando o ângulo atinge o eixo das cotangentes. Aí chamamos de cossecante. Essa medida total daqui até chegar no eixo das cotangentes é a cossecante. Ok? E o que seria a cossecante aqui no triângulo retângulo? É o inverso do seno. Acha o seno, é C sobre A. Então, a cossecante é A sobre C. Ok? Então, assim nós podemos observar e ver aqui as principais razões trigonométricas e também representadas no círculo trigonométrico. Então, é só você estudar aqui a questão dos senos, cossenos, né? Por exemplo, quando você chega em 90 graus, você observa que o cosseno ele zera, mas o seno é 1. Né? E você pode observar que quando chega a 90 graus, aqui esse eixo é paralelo às tangentes, então duas retas paralelas nunca vão se encontrar. Ou seja, então 90 graus, né? Não existe então tangente. Ok? Então a tangente não existe porque elas estão paralelas. Okay? Só existe 90 graus, existe o seno que é 1 e o cosseno que é 0. Então assim vamos estudando e vamos observar que os ângulos para cá, né, onde você tem aqui, ó, você tem os senos positivos, mas aí você vai ter os cossenos aqui negativos, e quando o ângulo vem para baixo, aí você já tem senos, no caso, aqui embaixo, ó, os senos negativos e cossenos negativos, e assim você vai fazendo os cálculos, ok? Espero que você tenha aprendido essa parte. Vamos agora ver então como seria montar todo esse círculo trigonométrico. Vamos ver. Muito bem, temos aí o círculo trigonométrico em ângulos, os principais ângulos. Mas não só medimos em graus, né, como estamos vendo aqui, medida em graus, medimos também em pi radianos. Então, não só em graus, como também medimos em radianos, principalmente quando medimos os arcos. Então, vamos ver como seria em radianos. Olha, aqui 180 graus seria 1 pi radiano. Tá? Então, aqui seria metade de 1 pi radiano. Ok? Então, aqui seria 1 pi meio radiano, ou seja, 3 pi sobre 2. Né? E finalizando o círculo, os 360 graus seria o dobro, né? 2 pis. Ok? Muito bem. Agora aqui, né, nós teríamos aqui, ó, no caso aqui, 1 pi dividido por 3, né, porque é 60 graus, é 1/3 de pi. Aqui seria 1 pi sobre 4, os 45 graus. E aqui, 1 pi sobre 6. Né? Então, notem que nós formamos assim esses principais ângulos aqui, que estão de 15 em 15 aqui no meio. Né? Então, formamos frações assim com denominadores de 3, 4 e 6. Né? A mesma coisa podemos fazer do lado de cá. Ó. Denominadores de 3, 4 e 6. E formamos as frações com pi. Né? Sendo que aqui, nós vamos aqui 2 π sobre 3. Né? Aqui 3 π sobre 4. E aqui, no caso, 5 π sobre 6. Né? Como podemos formar essas frações? Né? Ó, esse macete é esse. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5.
Né? Mesma coisa aqui, formamos também, daqui do eixo dos y aqui para cá, as frações com 3, 4 e 6 no denominador. Aqui, só que aqui nós vamos acrescentar, somar com mais 1, 3 mais 1, 4. Então aqui 4 π sobre 4, aqui 5 π sobre 4. E aqui 7 π sobre 6. Ok? 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 6 mais 1, 7. Esse é o macete. Tá? E aqui, a mesma coisa, 3, 4 e 6, formamos as frações, sendo que aqui não tem macete nenhum. Aqui nós temos que lembrar que é 5 π sobre 3, 7 π sobre 4 e 11 π sobre 6. Ok? Formamos então aí o círculo trigonométrico, tanto em graus quanto em radianos, que você pode usar. Ok? Se você gostou, se esse vídeo foi realmente de utilidade para você, então dê um like aí. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo.